Vamos lá, galera, terceiro ano, bom dia para vocês, bom dia a todos aí. Para quem ainda não me conhece aí, não pôde estar comigo na aula ao vivo aí. Meu nome é Levi, né? Sou professor de vocês de Geografia, vou estar junto de vocês aí ao longo desse ano. Hoje aí, precisamente, começando o segundo bimestre. Então, antes de começar a aula propriamente dita, queria dar algumas informações aí, fazer alguns adendos aí. Com relação às aulas ao vivo, elas são importantes pra caramba aí para vocês, porque nós vamos tratar alguns assuntos aí de forma complementar esse nosso material, complementando aí o nosso livro. Então, é importante que vocês estejam atentos aí às aulas em vídeo, se possível aí, se precisarem, tiverem dúvidas, retornem aí no vídeo para assistir novamente e persistindo aí a dúvida, né? Qualquer questionamento, estou a postos aí no WhatsApp para vocês, para tirarem qualquer dúvida aí, qualquer informação que vocês precisem aí. Com relação à nossa prova, né? Vou falar um pouquinho sobre prova também, como vai ser a nossa forma de avaliação. Sei que vocês estão saindo aí da prova do primeiro bimestre, mas é importante que nós falemos também sobre a nossa prova aí do segundo bimestre, como vai ser cobrado aí. Eu costumo colocar aí na prova de vocês, nos testes, uma mistura de questões discursivas e também questões de múltipla escolha. Sei que vocês gostam aí de uma questão de múltipla escolha para poder marcar o X e acabou, tchau e benção, mas não é assim também, né, galera? Então vamos ter também umas questões para vocês colocarem o cérebro aí para pensar, expor aí o entendimento de vocês acerca do assunto. Então é importante que vocês também façam isso aí de uma forma aí bem bacana, façam uma análise crítica do que vocês estão aprendendo. Então é importante aí, vocês estão no terceiro ano, já se preparando aí para o vestibular, né, para os vestibulares, né? Então é importante que vocês tenham aí esse pensamento, né, esse questionamento e tudo mais. Certo, galera? Então, novamente, qualquer dúvida que vocês tenham, me chame lá no WhatsApp, que eu vou estar preparado aí para os orientar, certo? Bom, hoje nós vamos iniciar, então, o capítulo 28 do livro, página 452. Vamos falar um pouco sobre capitalismo, cenário geopolítico contemporâneo. Vamos falar sobre geopolítica, porque geopolítica, vocês já ouviram falar de geopolítica com certeza, e vão compreender o que seria esse termo, né? Esse termo, essa vertente aí da geografia, né? Uma disciplina da geografia, vocês vão entender o que seria a geopolítica, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela aqui, para a gente poder ir lá para o livrinho de vocês, beleza? O nosso livro aqui, O Capitalismo e o Cenário Geopolítico Contemporâneo, né? Geopolítica, um campo interdisciplinar. Então, o que seria essa geopolítica, né? A geopolítica que vem a ser uma disciplina da geografia, né? Que busca compreender e estudar, né, o cenário político aí dos países, né, como que se dá essa interação entre os países do mundo, né, como que se dá essa ordem de poder mundial, né, de que forma que os países vão exercer a sua política com outros países. Então, isso aí é geopolítica, né? Esse geo ali, é exatamente por conta dessa dinâmica de interação entre os diversos países do mundo. Então, a geopolítica ela vai se utilizar, por exemplo, de aspectos aí como o poder brando, né? O poder brando que é aquele poder exercido, por exemplo, como a ordem econômica. Um país, por exemplo, muito rico, ele pode exercer um poder sobre os países mais pobres. Os Estados Unidos, como maior potência, por exemplo, do planeta, ele que tem aí um poderio econômico muito grande, um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil chega em torno de 1,5 trilhão de dólares, né? E dos Estados Unidos, 20 trilhões de dólares. Então, é uma diferença grande e, por conta disso, os Estados Unidos eles exercem um poder. É um poder militar? Não, necessariamente. Ele pode exercer também esse poder militar, que nós vamos ver que eles possuem esse poder militar. Mas ele vai exercer um poder ali mais brando, né? Um poder de persuasão devido a esse poderio econômico. De que forma? Ele pode, por exemplo, impor barreiras aí, impor sanções a diversos países, por exemplo, Cuba. Cuba ainda até hoje tem uma séria sanção econômica aí imposta pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos bloqueiam outros países de comercializar com Cuba, por exemplo, e os próprios
estadunidenses não fazem isso, né? Não comercializam com Cuba. É uma sanção econômica, é um poder, certo? Então, é um poder que eles vão exercer aí, só que é um poder aí brando, né? Um poder persuasivo, beleza? É um poder ali só na persuasão econômica de fato, né? Temos também, como eu falei para vocês, o poder militar, né? Por que os países do mundo que têm o maior poderio militar têm mais voz aí, por exemplo, em diversas discussões internacionais? Então, isso também vai influenciar a geopolítica aí, ó, militar também, o poder militar influenciando também nas discussões entre países no mundo, né? Estados Unidos poderiam um poderio militar muito grande, Rússia, né, com poderio militar também muito grande, China hoje em dia ascendendo aí como também um poderio econômico e também militar, né, os países da Europa também com um poderio militar muito grande. Então, esse poderio militar também faz com que os países tenham aí tenham uma característica de líderes mundiais e, sobretudo, vão ter um poder de persuasão também muito grande. Então, a geopolítica é isso, ela vai falar exatamente dessa interação entre os países, né? E hoje em dia, né, no mundo contemporâneo, nós vamos ver uma geopolítica aí mais voltada ali para o poder brando, né, econômico. Hoje em dia a gente não vê a imposição de força tão grande como acontecia antigamente, né? Mas nós também vamos ter aí esse poder militar falando de forma bem forte também, galera. Então, aí no livro de vocês, vocês verão então aqui uma breve introdução aí do termo geopolítica. O que é geopolítica, né? Quando que foi criado esse termo aqui, ó, lá por Rudolf Gelling, lá em 1800, ou melhor, Rudolf Gelling, né, que nasceu em 1864, né, morreu em 1922. Então, ele que propôs aí esse termo, né? Também foi muito implementado aí, por exemplo, para o Friedrich Hatzel, né? Vocês já estudaram Friedrich Hatzel lá no primeiro ano, né? Vocês possivelmente tenham visto isso aí, uma breve história sobre o Friedrich Hatzel, um alemão, né? E ele colocou em prática esse termo geopolítico aí através das áreas vitais, né? A expansão da Alemanha. Então, esse cara aí foi importante geopoliticamente também, galera. Então, essa é só uma introdução sobre o que é geopolítica, que é importante que nós conheçamos aí, galera. Então, sigamos aqui a Segunda Guerra Mundial e a emergência, né, de dois mundos, né? A Segunda Guerra Mundial, que pôs aí dois lados, né, os países do eixo e os países aliados, né? E dentro desse contexto de Segunda Guerra Mundial, nós temos aí grandes potências econômicas disputando aí áreas de poder. Então, nós tivemos ao final desse evento, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências surgindo como grandes atores aí que configuraram durante um bom tempo as duas áreas de influência do mundo, né, que foi os Estados Unidos com o bloco capitalista e a União Soviética com o bloco socialista. Então, esses dois países aí disputaram o poder durante um bom tempo. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse período chamado de Guerra Fria mais à frente. Mas esses dois países saíram vitoriosos ali e eles disputaram o poder aí durante esse período aí após ali o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Né? Então, esses dois vitoriosos, né? De um lado os Estados Unidos sendo vitorioso e do outro lado a União Soviética, né? E os países da Europa, né? Todos sabem, né? Ou se não sabem, vão saber agora, vão aprender agora, todos sabem que a Segunda Guerra Mundial vai acontecer no território europeu, né? Se a guerra acontece no território europeu, o que vai acontecer com esse território, galera? Exatamente, esse território vai ficar muito destruído, muito abalado, economia extremamente destruída, extremamente abalada, e isso faz com que essa região, que era uma região ali com poderio econômico grande, fosse totalmente destruída, entrasse aí numa depressão econômica muito grande. Então, as áreas de poder do mundo começam a mudar e os Estados Unidos surgem aí como um grande ator aí nesse período, como um grande ator com potência econômica. Né? Só para vocês terem uma ideia, ao final da Segunda Guerra Mundial, de tudo que era produzido no mundo, 70%
era produzido pelos Estados Unidos, né? A Europa abalada, destruída, o Japão destruído também, né? Principalmente ali as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que eram cidades também industriais. Então nós tínhamos aí 70% de tudo que era produzido no mundo sendo produzido pelos Estados Unidos, né? Então eles eram uma grande potência, né? Quem precisava comprar algo comprava de onde? Dos Estados Unidos. Se precisasse de um maquinário industrial, os Estados Unidos iam produzir, né? Então, após aí a Segunda Guerra Mundial, eles saem bem fortes, né? Até porque a guerra não foi no território deles. Então, isso facilita bastante, né? Se a guerra não foi no território deles, eles não saíram destruídos. As suas indústrias estavam intactas, as suas cidades estavam intactas. Então, isso faz com que eles surjam como uma grande potência mundial, galera. Beleza? Então, sigamos aqui mais abaixo, né? Vamos falar também aqui um pouco sobre o pós-guerra, né? A emergência das superpotências. Na verdade, já falei para vocês aí, né? O final aí e a emergência desses dois grandes atores mundiais que foram a União Soviética e os Estados Unidos. E também vamos falar aqui sobre o keynesianismo e a emergência dos Estados Unidos. Então, o que foi esse keynesianismo, né? A teoria keynesiana foi uma teoria ali proposta por John Keynes, né? John Keynes, estadunidense, e ele propôs essa teoria na qual e que foi posta em prática, na qual o Estado ia intervir diretamente na economia. Poxa, professor, de que forma que o Estado intervém na economia? Bom, o Estado ele vai lá e fala o seguinte: olha, o proprietário dos meios de produção, né, ou seja, os industriais, por exemplo, né, o dono da indústria, ele vai ter um lucro da venda dos seus produtos industrializados, do seu produto acabado, certo? Então, o industrial ele produz tênis. Então, ele vai lá e vende 100 mil tênis, certo? Ele passou por todo o processo de produção e vendeu 100 mil tênis. O lucro auferido nesse processo, parte desse lucro seria reaplicado no setor produtivo. Para que isso? Para poder criar mais postos de trabalho, ou seja, reduz o desemprego. Se nós temos aí a redução do desemprego, nós temos também um aumento do consumo. Quem está empregado vai querer consumir, certo? Se eu estou empregado, eu quero comprar um relógio, eu quero comprar um celular, eu quero comprar um carro. Então, isso faz com que a roda da economia comece o quê? A girar. E isso também possibilita que a distribuição de renda. Se nós temos aqui muitos postos de trabalho, nós vamos ter também muita renda sendo gerada, nós vamos ter muita gente, muito trabalhador recebendo remuneração, salário. E com isso, essa galera vai consumir. Conseguem perceber? É uma roda. Se a galera ali tem trabalho, ela consome. Se ela consome, gera mais empregos. E com isso aí, o keynesianismo ele foi uma teoria muito bacana que fez com que os Estados Unidos se fortalecessem ainda mais nesse período, né? Então, esse apoio aí à iniciativa privada que o governo estadunidense fez com que eles crescessem ainda mais e aumentassem ainda mais o seu poderio aí econômico nesse período aí de pós-guerra, certo, galera? Então, lembrando também que nesse pós-guerra aí, nós tivemos aí também o desenvolvimento de muita tecnologia, corrida tecnológica, a corrida aeroespacial, né, o lançamento de foguetes ao espaço, chegada do homem à Lua, desenvolvimento de novas armas. Os Estados Unidos, com essa pujança econômica, eles puderam investir bastante em tecnologia, bastante em armas também, né? Haja vista aí que Hiroshima e Nagasaki foram devastadas pelas bombas atômicas, né? A primeira vez que elas foram utilizadas aí, né? E um poderio militar sendo mostrado para o mundo, Estados Unidos aí, então, com essa ascensão econômica mostrando para o mundo a que veio, certo, galera? Então, nós temos aí, nesse período, ou melhor, com essa teoria keynesiana, a emergência dos Estados Unidos, o crescimento norte-americano. Então, os Estados Unidos passam a ser ali, uma importante economia mundial. Beleza? Dúvidas aí, qualquer coisa, volte e me pergunta no WhatsApp, que eu vou estar aí a postos para respondê-los. Então, vamos continuar aqui, né? A criação da ONU, né? A ONU, todo mundo ouve falar da ONU, né? A ONU ela tem vários outras áreas, né? Para cultura, nós temos áreas
para fome, enfim, de diversas áreas para refugiados, a Acnur, por exemplo, que faz parte da ONU. Mas o que é a ONU? A Organização das Nações Unidas, ela foi proposta ao fim da Segunda Guerra Mundial. Né? A ONU ela teve um intuito de trazer a paz. Poxa, o mundo já estava vindo de 2 guerras mundiais e essas 2 guerras aconteceram num espaço muito curto, então vamos fazer o quê? Vamos juntar diversos países para garantir que haja paz. E a ONU iria intermediar o diálogo entre esses países. Ou país A e país B, vocês querem a guerra, mas vamos chegar num consenso, vamos ter um diálogo, vamos chegar a um denominador comum para que não haja guerra. Então a ONU ela teve esse intuito, né? A criação da ONU ela teve esse intuito, criada ali logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então ela tem alcance mundial, congrega aí diversos países do mundo e é um importante órgão hoje em dia aí para a manutenção da paz e tem hoje em dia, como eu falei para vocês, diversas outras áreas, né, aqui ó, como a UNESCO, né, aqui a FAO para agricultura, tem a Acnur para refugiados, então a ONU é importante também, um importante organismo internacional e que vai mediar essas disputas aí geopolíticas no mundo, galera. Beleza? Então, sigamos aqui ascensão soviética e a ordem bipolar, né? Então nós chegamos aqui a essa ordem bipolar. O que seria esse bipolar? Significa que aqui nós temos 2 polos de poder, né? Bi significa 2, polar, polos. Então nós temos aqui 2 polos de poder que surgiram aí nesse pós-guerra mundial. Quais foram esses 2 polos? Obviamente, né? Estados Unidos e União Soviética, os 2 países aí com poderio econômico e militar também, né? Econômico mais ali por parte dos Estados Unidos, mas militar também com a União Soviética, que possuía um exército fortíssimo e tinha ali uma área de influência no leste europeu. Nós veremos mais à frente aí na questão aí das áreas de influência que a União Soviética dominava grande parte ali do leste europeu, os países do leste europeu sobre a área de influência da União Soviética, modelo econômico socialista. Vamos estudar também o que era o modelo econômico socialista, né? E também os Estados Unidos com a área de influência na outra parte da Europa ali, né? Na Europa Ocidental, nós tínhamos a área de influência dos Estados Unidos com o modelo econômico capitalista, né? Esses países ali da Europa Ocidental adotaram um modelo econômico capitalista ali influenciado pelos Estados Unidos e o lado oriental da Europa, um modelo econômico socialista de acordo com a União Soviética. Então essas áreas de influência vão determinar esse mundo bipolar com 2 polos de poder, esses 2 polos disputando a hegemonia mundial, disputando o poder no mundo, né? Disputando ali quem queria implantar em todo mundo o seu sistema econômico, quem que sairia vitorioso ali nessa disputa ideológica ali. Então, por exemplo, lá na Europa, né, a Europa ficou dividida em 2 partes, né, a cortina de ferro que nós vamos ver mais à frente era uma cortina, ou melhor, era uma linha imaginária que dividia ali os países da Europa Ocidental com os países da Europa Oriental. Né? Então, os países que tinham um modelo econômico capitalista dos países que tinham um modelo econômico socialista. Então, vamos ver mais à frente, inclusive, um pouco sobre isso e a ascensão aí desses atores. Aqui, a ascensão soviética, né? Então, a ascensão da União Soviética, ela que saiu vitoriosa também desse conflito e surge como um novo polo de poder. A União Soviética, que após ali, os Estados Unidos desenvolverem a bomba atômica, também conseguem desenvolver a bomba atômica e um programa nuclear também bem intenso, bem pujante, uma corrida armamentista bem intensa também por parte da União Soviética, lançamento de satélites também, ou melhor, de foguetes ao espaço, enfim, nós tivemos também por parte da União Soviética um desenvolvimento tecnológico bem intenso, um desenvolvimento militar também bem intenso, galera. Certo? Então, sigamos aqui para a conclusão da nossa aula. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, um mapinha do mundo bipolar, né, do mundo aqui durante a Guerra Fria entre 1945 e 1990, as áreas de influência, né? Aqui, ó, os Estados Unidos aqui como grande
polo de poder e as áreas de influência aqui dos Estados Unidos no mundo capitalista. Todos esses daqui, ó, com essa cor laranjinha, todos esses países aqui como áreas de influência dos Estados Unidos, e aqui a União Soviética com as áreas de influência também da União Soviética, que é as áreas de influência da União Soviética, todas essas áreas de influência da União Soviética durante esse período de Guerra Fria, mundo bipolar, dos polos de poder, galera. Então, deixa eu confirmar aqui, por enquanto, então, é só isso, nossa aula de hoje, aí, nossa aula inicial. Tem um exercício para vocês lá na plataforma, para vocês baixarem e fazerem esses exercícios. É importante que vocês façam, que vocês coloquem aí a mente para funcionar. Vou corrigir com vocês depois esses exercícios e qualquer dúvida que pintar, galera, não hesite, manda uma mensagenzinha lá no WhatsApp para mim que eu vou estar a postos lá para ajudá-los aí nessa empreitada. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí. Até a próxima. A gente se vê. Valeu!